Então, boa noite a todos, a mais uma noite de estudos, né, das nossas reuniões científicas multidisciplinares do Centro de Doenças da Mama. Hoje, quem vai conduzir a reunião é a Onco-Radioterapia. A gente vai trazer hoje aqui, a Paula, com o Dr. Samir, vai trazer um assunto super atual e super relevante, que é o descalonamento do tratamento da radioterapia no carcinoma ductal in situ. É um assunto super relevante, cada vez mais a gente vem conhecendo a doença, né, o câncer de mama, que é uma doença super heterogênea, e com isso a gente cada vez mais consegue individualizar esse tratamento e, consequentemente, algumas pacientes até desescalonar o tratamento, né, desde cirurgia, quimioterapia, e o assunto de hoje que vai ser a radioterapia. Então, eu vou chamar a doutora Paula, que é onco-radioterapeuta do Oncoville, do Instituto de Oncologia do Paraná, e o nosso convidado, o doutor Samir, que é onco-radioterapeuta do Hospital Sírio-Libanês. Obrigada, Samir, pela tua presença. Obrigada, Paula. Vou passar a palavra para vocês. Obrigada. Queria agradecer o Samir, que ele está sempre disposto. Algumas vezes eu troco bastante ideia com ele no privado, a gente discute bastante caso, e o Samir sempre se mostra à disposição. Dessa vez eu fiz o convite, era a nossa vez da radioterapia, e ele aceitou prontamente. O Samir, ele trabalha bastante tempo no Sírio, tem bastante experiência em mama, então a gente acabou optando, ele acabou escolhendo esse assunto, já que a gente está nessa fase de fazer descalonamento nos tratamentos de mama. A gente saiu da cirurgia fazendo cada vez mais cirurgias mais conservadoras, hoje cirurgias minimamente invasivas, crioablação, saindo do tratamento sistêmico com teste genético que a gente está colocando cada vez mais, e da radioterapia não poderia ficar de fora. A gente saiu de uma fase que a gente tinha bastante dias de tratamento, hoje a gente passou para os 5 dias de tratamento praticamente, e agora a gente está pensando na possibilidade de tirar algum grupo de pacientes do tratamento adjuvante também. Então, o Samir vai falar para a gente a respeito do descalonamento nas pacientes com tumores ductal in situ. Fique à vontade, Samir. Bom, boa noite a todos. Todos me ouvem e me veem bem, né? Sim. Ok. Então, eu queria, de antemão, agradecer ao gentil convite. Paula, parabenizar você, a Karina e todos aí, a do grupo, né? O grupo o Centro de Doenças da Mama, pelas reuniões, pela proposta de tumor board. Sem dúvida, as discussões multidisciplinares, elas geram condutas individualizadas dentro da melhor evidência médica e, ao mesmo tempo, adaptadas a cada paciente. Sem dúvida alguma, o benefício é para todos, né? O paciente se beneficia com discussão multidisciplinar, os médicos reciclam o conhecimento, compartem o conhecimento, e isso é bom para todos. Então, sempre me agrada muito a possibilidade de participar desse tipo de encontro. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês nessa noite gelada até para os paranaenses, de acordo com os relatos aí prévios, né? Então, eu vou, sem mais delongas aqui, eu vou tentar compartilhar minha tela. Esse tema me agrada bastante, porque é um tema que eu acredito que seja pertinente para os dias atuais. Vocês veem a minha tela inteira? Sim. Ok. Eu não consigo ver quando alguém levanta a mão durante a minha apresentação. Caso tiver algum problema, vocês podem abrir o áudio e me interromper, tá? Então, voltando ao tema, né, a ideia foi falar com vocês sobre em quais situações nós estaríamos autorizados, né, a desintensificar ou descalonar. A palavra é assim mesmo, tá? Descalonar. Porque eu pensei em escrever de-escalonar, mas acho que não está errado também escrever dessa forma. Então, quando nós poderíamos diminuir a intensidade do tratamento do carcinoma ductal in situ, concernente principalmente à radioterapia. Então, para essa apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse direto. Então, só para que a gente vá aí aquecendo os motores, né, com relação ao assunto, então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo 4 situações de pacientes que fizeram a cirurgia conservadora por um carcinoma ductal in situ, com margens livres.
Então, tem 4 pacientes hipotéticos aí, e nós usamos, né, essas informações como as recomendações, ou como os fatores que estão mais relacionados com o risco de recorrência, ou com o prognóstico dessas pacientes. E a gente usa essas informações para a nossa decisão terapêutica, a idade, o tamanho da lesão, o grau e o status dos receptores. Então, tem pacientes, por exemplo, essa primeira, uma paciente de 43 anos, com um tumor pequeno, porém de grau intermediário. A segunda paciente, uma senhora de 71 anos, com um tumor relativamente grande, porém de baixo grau, receptor hormonal positivo, e assim por diante. Então, pode ser que algumas dessas pacientes nós estejamos indicando super tratamentos, e pode ser que em algumas outras a gente esteja deixando de indicar o melhor tratamento. Então, acho que primeiramente a gente precisa relembrar por que nós indicamos radioterapia no carcinoma ductal in situ. Basicamente, de acordo com o que mostra aí esse diagrama, publicado em 2019, a gente indica tratamento por carcinoma ductal in situ para evitar um carcinoma ductal invasivo. Existem aí essas propostas de história natural do carcinoma in situ, de acordo aqui com uma hipótese de uma linhagem independente de transformação, ou com linhagens multiclonais ou uniclonais, ou com desfechos baseados em fenótipo. Então, o problema é que em 2022, nós não sabemos ainda qual paciente que, tendo um carcinoma in situ, vai evoluir ou não para um carcinoma invasivo. Porque se nós soubéssemos, nós eventualmente não precisaríamos tratar essas pacientes. Então, a gente acaba aqui indicando tratamentos com base na possibilidade, que geralmente ela é de 50%, de uma evolução por um carcinoma ductal invasivo. Então, a literatura nos brinda com pelo menos aí 5 estudos randomizados que compararam em pacientes submetidos à cirurgia conservadora da mama, fazer ou não fazer radioterapia na mama remanescente no cenário do carcinoma in situ, ductal in situ. Então, a gente tem vários estudos, o NSBP, o EORTC, o estudo da Aliança do Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, que é o estudo que tem o maior número de casos, o estudo sueco também, que tem um número grande de casos, e o estudo do Memorial Sloan Kettering de Nova York, que tem 636 pacientes. Então, em geral, todos os estudos mostram uma redução significativa da recidiva local, porém, isso não se traduz em um ganho na sobrevida global das pacientes. Esses dados foram agrupados em meta-análises, então aqui a meta-análise da Cochrane, mostrando, de acordo com o que está visto aqui nos forest plots, aqui o primeiro de cima da tela, de recorrência dentro da mama, a gente vê muito essa sigla, in breast, true recurrence, então uma recorrência verdadeira na mama, denotando uma recorrência no quadrante inicialmente acometido, mostrando um benefício significativo, ou seja, uma redução do risco de recorrência em favor da radioterapia, recorrência local in situ e recorrência local invasiva, todos aqui significativamente com desfechos reduzidos quando se usou a radioterapia. Temos também a meta-análise do grupo de Oxford, que agrupou aí todos aqueles estudos, praticamente os mesmos que foram incluídos no estudo da Cochrane, e essa meta-análise, publicada em 2010 pela Candace Correia, mostrou uma redução do risco de recorrência da ordem de 15% em 10 anos. Recorrência in situ foi de 14% para 6,5%, e recorrência invasiva foi de 15,4% para 6,9%, e essa redução de risco se manteve sustentada, mesmo quando se agruparam pacientes segundo critérios ditos de baixo risco, como, por exemplo, tumores com até 2 centímetros, tumores de baixo grau e pacientes operadas com margens livres. Então, aqui, a sobrevida cumulativa de falha ipsilateral, mostrando aí numa comparação log-rank, o benefício maiúsculo da radioterapia, baixando aí de 28% para 12% quando associado com radioterapia após a cirurgia conservadora. Aqui, nesse slide, vocês podem ver da esquerda para a direita da tela a sobrevida, a mortalidade por câncer de mama, no meio a mortalidade sem evento por câncer de mama, e à direita da tela
a mortalidade por qualquer causa. Então, vocês podem ver que esses 3 gráficos mostram que as curvas estão super sobrepostas. E isso nos faz pensar o seguinte ponto para reflexão aqui, que eu posso passar para vocês, para que a gente divida essa angústia. Todos nós aqui ouvimos falar que um dito trabalho não é um bom trabalho quando ele não gera um ganho de sobrevida global. Então, a questão que se coloca aqui é o seguinte: qual que é o melhor endpoint que a gente precisa observar no cenário de uma paciente com carcinoma in situ? É a sobrevida global? Não deve ser. É a sobrevida livre de doença? É a sobrevida livre de falha? É a sobrevida livre de mastectomia? É a sobrevida livre de uma recidiva invasiva? Então, nós precisamos ainda saber qual é o melhor endpoint e como esses endpoints foram avaliados nos diversos estudos que a gente tem hoje em dia. Então, a radioterapia é uma das modalidades, a hormonioterapia, ou vamos dizer assim, a quimioprevenção, a quimioprofilaxia, eu vou falar como hormonioterapia, porque eu acho que é o mais aceito, ela também foi, de certa forma, testada e analisada em alguns estudos, principalmente o estudo da Aliança Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, onde houve aí um braço, dentre os 4 braços escolhidos por esse estudo, que comparou lumpectomia versus lumpectomia mais hormonioterapia sem radioterapia. Então, vocês podem ver que houve uma redução de recidiva com a associação da hormonioterapia, mesmo em pacientes não irradiadas, ainda que esse dado tenha sido, de certa forma, não muito robusto em comparação com a informação aqui dos estudos quanto a fazer ou não radioterapia na mama remanescente. O ponto é que quando a gente vai olhar dados populacionais, aqui um dado do National Cancer Database americano, com mais de 66 mil mulheres, mostrou que aqui num intervalo de tempo entre 2004 e 2013, que existia uma proporção grande de pacientes, vejam aqui do lado esquerdo da tela, pacientes com receptores hormonais positivos, a gente tem aqui uma fatia que talvez seja em torno de 50% das pacientes apenas dessa fatia de pacientes que receberam de fato radiohormonioterapia. A gente vê aqui uma proporção grande de pacientes que receberam apenas a radioterapia, e por outro lado, aqui nos pacientes com receptor hormonal negativo, a gente tem aí um tanto bom de pacientes que recebeu, curiosamente, hormonioterapia, segundo a informação desse banco de dados. Então, torna-se importante ou interessante conhecer alguns estudos que propuseram apenas a cirurgia em pacientes com carcinoma ductal in situ. Aqueles estudos que eu mostrei no início da apresentação, eles tiveram ali um braço controle com cirurgia sem radioterapia, e aqui um estudo prospectivo, estudo do ICOG, é um estudo que serve de base para comparação com outros, eu vou mostrar mais à frente essa comparação, mas não deixa de ser um estudo interessante, porque eles propuseram aí divisão em 2 grupos, ditos de baixo risco, o grupo 1, com tumores de até 2,5 cm, e o grupo 2, com tumores com 1 centímetro, porém com características de alto grau. Então, vocês podem ver aqui na tabela da direita a divisão segundo as variáveis aí, prognósticas principais nos 2 grupos analisados por esse estudo, que teve um segmento de 12 anos. Então, vocês podem ver aí as taxas de recorrência nos 2 grupos. Então, a gente tem aqui uma comparação à direita da tela entre os 2 grupos, ou seja, ambos grupos não fizeram radioterapia. Então, vocês podem ver que a taxa de recidiva foi de 24,5% no grupo 2, que era aquele com tumor de 1 centímetro e histologia desfavorável, e no grupo 1, tumores maiores com histologia de baixo risco, 14% de recidiva. Recidiva in situ, também houve uma diferença nas porcentagens significativa, e aí as recidivas invasivas, a gente tem aí 13,4% versus 7,5%, sem uma interação significativa, denotando que essa divisão por grupos, ela não foi capaz, vejam bem, não foi capaz de selecionar esses pacientes para não se fazer tratamentos intensos. Então, diante disso, torna-se interessante saber se a radioterapia vai, de fato, ajudar pacientes ditos de baixo risco. Então, esse aqui é um estudo do grupo do Memorial, que a doutora Barry McCormick publicou já 2 vezes esse estudo. Eu vou mostrar mais à frente os desfechos, mas vejam que proposta interessante. Eles selecionaram apenas pacientes com tumores de até 2,5 cm,
com margens cirúrgicas de pelo menos 3 milímetros, e pacientes não podiam ter características de alto risco histológico. Então, todo mundo era grau 1 ou 2, e a randomização, obviamente, foi fazer ou não radioterapia, deixando a hormonoterapia de acordo com o status dos receptores hormonais. Então, vejam a idade mediana das pacientes, 58 anos, tamanho médio da lesão, 0,5 centímetro. Então, entrou no estudo pacientes com tumores de 1 milímetro. Vejam que 16% dos pacientes tinham margem de pelo menos 1 centímetro, 1/3 ou mais dos pacientes tinham margem de 3 a 9 milímetros, e metade da amostra veio com margens negativas após ampliações. 58% das pacientes receberam tamoxifeno, e 66% sem radioterapia receberam tamoxifeno dentro das pacientes com receptores hormonais positivos. Então, vejam aí as taxas de recidiva, recidiva na mama, recidiva invasiva, e tumores na mama contralateral. Então, 3 pontos no tempo, foram as 3 publicações do estudo, com 10 anos, 12 anos e 15 anos. Em todos esses 3 time points, houve uma diminuição das taxas de recidiva significativa quando do uso da radioterapia, mesmo nessas pacientes ditas com tumores de baixo risco. Aqui à direita da tela, a recidiva invasiva, e à esquerda da tela, a recidiva ipsilateral, todas as recidivas in situ e invasivas, num segmento de 15 anos dessas pacientes, repito, todas elas com tumores de baixo risco. Então, deixa eu ver aqui se eu passei esse slide. Eu estou aqui, né? Então, vejam aqui no análise multivariada o ajuste das variáveis, né, e a interação dessas variáveis como preditores independentes do desfecho das pacientes. Então, vocês podem ver que o recebimento ou não de tamoxifeno, que está aqui na parte de baixo da tabela, e o uso ou não de radioterapia foram as únicas variáveis que estiveram significativamente correlatas com a redução do risco de recorrência. Então, vejam, os critérios de Van Nuys, idade, margens, tamanho da lesão, grau nuclear, nenhuma dessas variáveis esteve correlata significativamente com a diminuição das recidivas. Quando a gente compara aquele estudo do ICOG que eu mostrei antes, que tinha aqueles 2 grupos de pacientes que fizeram observação, com o estudo do RTOG, a gente vê que as pacientes são muito semelhantes. Talvez tenha no estudo aqui do RTOG um pouquinho mais de pacientes com margens amplas, né, de 1 centímetro ou mais, e a gente tem aqui o dobro de pacientes que receberam tamoxifeno, 62% versus 31%, nas pacientes do estudo do ICOG. Quando a gente compara esse estudo do Memorial, né, o RTOG 9804, com aqueles outros estudos, então vejam que existe uma heterogeneidade nos critérios de seleção, mas que talvez as pacientes do RTOG são as pacientes de mais baixo risco. Então vejam que é um estudo aqui na última linha, que tinha apenas 19% de pacientes com menos de 50 anos, praticamente 2/3 das pacientes do estudo do RTOG receberam hormonoterapia. É um estudo que tinha tumores com tamanho médio de 5 milímetros, 100% tinha margens livres, nenhuma paciente tinha tumor de alto risco, contra as porcentagens que vocês veem nas linhas de cima, referentes aos outros estudos. Então, é um estudo que selecionou muito bem os pacientes e conseguiu mostrar benefício de uma intensificação do tratamento. Então, se a proposta é desintensificar o tratamento, nós temos que selecionar esses pacientes de maneira adequada. Então, eu acho que é interessante propor aqui 3 critérios. O primeiro seria esse critério de subgrupos. Que seriam esses subgrupos? Seriam, basicamente, pacientes idosas, frágeis, ou pacientes que têm scores oncogenéticos que denotam tumores ditos de baixo risco. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa é a definição de fragilidade. Nunca é demais lembrar que a idade biológica é diferente da idade cronológica das pacientes, bem como o status funcional dessas pacientes, o número de comorbidades, finalmente, a capacidade, o desejo do paciente de receber ou de tolerar o tratamento oncológico, e também qual é a sobrevida esperada para essa paciente com o tratamento,
e se essa sobrevida ela é maior do que a expectativa de vida dessa paciente naquele momento de idade. Vejam bem, à esquerda da tela, uma mulher de 68 anos, com a expectativa de vida de 20 anos ou mais, e à direita da tela, uma senhora de 88 anos, com mais do que 3 comorbidades. Essas duas pacientes estão estratificadas ou classificadas como idosas em muitos trials que propuseram comparação de terapias oncológicas. Então, aqui um dado do Banco de Populacional da Holanda, mostrando aí uma correlação entre a década de vida das pacientes e o tipo de tratamento recebido. Então, tentem se ater na mastectomia, que são as colunas verdes. Então, vejam que à medida que a idade aumenta, a taxa de mastectomia aumenta, e a cirurgia conservadora, que seria o vermelho, e o azul seria a cirurgia conservadora com rádio, à medida em que vai ganhando em décadas a idade das pacientes, a gente vai vendo uma diminuição significativa das taxas de cirurgia conservadora e um aumento curioso, né, das taxas de mastectomia nessas pacientes. Vejam aqui a proposta de descalonamento de tratamento, e aqui eu não estou falando de carcinoma in situ, estou falando de carcinoma invasivo. Alguns estudos propuseram a desintensificação de tratamento em pacientes com tumores iniciais invasivos da mama. Um desses estudos é o PRIME2, e a paciente que todos esses estudos buscam inicialmente é a paciente dita como idosa. Então vejam aí a primeira publicação, 2014, mostrando a curva de incidência cumulativa de falha local, quando se comparou fazer ou não radioterapia em pacientes com tumores invasivos iniciais submetidos à cirurgia conservadora e com prescrição de hormonioterapia. E aí, diante disso, a gente tem uma paciente que eu atendi no ano passado, com 72 anos, que ela estava com uma recorrência local, que havia sido tratada novamente com cirurgia conservadora. Eu indiquei radioterapia para ela e essa paciente recebeu uma nova indicação de hormonioterapia. O problema é que essa paciente, em 2014, ela tinha 65 anos, foi bem no ano em que foi publicado esse estudo, e essa paciente, ela fez a cirurgia conservadora, tomou tamoxifeno por 5 anos, não fez radioterapia, e ela viveu muito mais do que a expectativa de vida para a idade dela, e ela chegou muito brava no consultório, porque ia ter que tomar mais 5 anos de hormonioterapia, tinha feito uma nova cirurgia, então é difícil às vezes você encontrar a paciente adequada de acordo com o que esses estudos selecionam. Então, esse estudo no ano retrasado foi apresentado no Congresso de San Antônio, mostrando aqui uma taxa de recorrência de 10 anos, de 9,8% no grupo que não fez radioterapia, contra menos do que 1% no grupo que fez a radioterapia. Então, voltando para essa senhora, uma paciente com um ductal in situ de 2,4 centímetros, receptores hormonais positivos, lumpectomia e tamoxifeno sem radioterapia. Com 2 meses de tamoxifeno, ela desenvolve uma hepatite medicamentosa pelo tamoxifeno, e ela não faz a radioterapia. E aí depois ela vai e tem uma recidiva invasiva. Então, aqui só para colocar um cenário hipotético de uma paciente que não tolera hormonioterapia. Então, a responsabilidade da hormonioterapia é muito alta em alguns casos, e nunca é demais lembrar que esses estudos que propuseram a omissão da radioterapia compararam a omissão com a radioterapia feita em 5 semanas. Mais à frente eu vou falar com vocês que a gente tem feito radioterapia em cada vez menos tempo. É importante, né, isso que a gente acabou de falar, eu acho que chama-se a atenção, cresce aos olhos, a possibilidade de você solicitar uma avaliação geriátrica para essas pacientes. Os geriatras sabem muito melhor do que nós sabem estratificar essas pacientes. Então, aqui algumas escalas de avaliação geriátrica das pacientes, eles chamam de domínios. Então, quanto mais se aumentam os domínios, esses domínios são baseados em déficits e número de comorbidades das pacientes, e isso está diretamente e significativamente relacionado com o prognóstico, com detrimento no prognóstico dessas pacientes. Então, o segundo aspecto desses subgrupos, né, que a gente está aqui propondo, né, o descalonamento e com base nos subgrupos.
Então, vamos falar um pouquinho sobre esses scores, né? Então, a gente tem um deles, que é o DCIS score, é um score que usa para a composição do risco, né? O receptor de progesterona, KI67, a ciclina, dentre outras informações, e eles propõem aqui um score que vai de 0 até 100. Então, aqui, as curvas de segmento de pacientes que não fizeram radioterapia, baseando-se nesses scores, e vocês podem ver aí as linhas azuis representam os pacientes de baixo risco. Então, vejam do lado esquerdo da tela, esses pacientes tiveram 10%, 10,6% de recorrência em 10 anos, do lado direito da tela, 3,7% de recorrência invasiva em 10 anos, apenas com cirurgia conservadora, sem radioterapia. Ou seja, esse score, eu não sei, na minha opinião, muito singela, eles não selecionam idealmente esses pacientes. Eu não sei se eu ficaria confortável com 10% de recidiva num score de baixo risco. O fato é que esse score, esse teste, ele gerou mudança de conduta. Vejam aí esse estudo publicado em 2016, mostrando que, do lado esquerdo da tela, todas as recomendações antes do score, embaixo aqui depois do uso do score, no meio as recomendações de radioterapeutas, do lado direito da tela, recomendações de cirurgiões. Então, vocês podem ver que essa fatia da pizza representada pela cor verde clara representa pacientes que o score guilhotinou a radioterapia, ele tirou a radioterapia do cenário. Então, vocês podem ver que tem aí alguns cenários de 19% de pacientes que o cirurgião falou que não precisava fazer radioterapia, e mesmo aqui no meio, embaixo, 10% de pacientes que os próprios radio-oncologistas ou radioterapeutas também deixaram de indicar radioterapia em função do conhecimento desse score. Um outro score é o Preclude-DX, do grupo de Decision RT. Esse score também ele tem uma diferença com relação ao anterior, que ele envolve o uso de mais variáveis, inclusive variáveis clínicas, como idade, o tamanho e o status das margens. Então, esse score foi aplicado em um dos estudos que analisou radioterapia pós-cirurgia conservadora, o SWEDIS-CIS Trial, e ele mostrou que nos pacientes de baixo risco, o benefício da radioterapia ele não foi significativo em comparação com as pacientes de alto risco, onde o benefício da radioterapia foi importante e com significância estatística. O ponto é que, apesar desses testes, ainda na nossa prática existem muitas dúvidas. Vejam alguns cenários de pacientes com tumores de baixo risco, tanto carcinoma in situ quanto carcinomas invasivos em pacientes de terceira idade. Essas perguntas foram apresentadas por painel do grupo do consenso de St. Gallen, na Suíça, feito no ano passado. E aí, só para lembrar a vocês que, para eles, o consenso é quando o número de respostas passa de 80%. Então, vocês podem ver que aqui na última linha, houve consenso para se fazer radioterapia em alguns pacientes, e houve um consenso para omissão de radioterapia em pacientes com baixo score, mas com tumores invasivos. Por outro lado, uma paciente com tumor in situ, com 70 anos, aqui em cima, à direita da tela, a primeira linha aqui, não houve consenso dentro do painel de St. Gallen, denotando que ainda existem muitas dúvidas acerca desse tema. O tempo de tratamento, acho que é uma atratividade da radioterapia moderna, é tratar essa paciente em menos tempo, tentando aí manter a toxicidade e a efetividade oncológica. Esse é um slide que mostra na forma de imagem, de figura, as diferenças de tempo de radioterapia. Então, aqui em cima a gente começa com o tratamento convencionalmente feito em 6 semanas, que praticamente a gente não faz mais. A gente tem o hipofracionamento moderado, que propõe um tratamento feito em 3 semanas, e a gente tem ainda os ultra-hipofracionamentos, que propõem tratamentos feitos ou em 1 semana, ou uma aplicação 1 vez por semana ao longo de 5 semanas. E, finalmente, a radioterapia parcial da mama, que pode ser feita desde dose única, radioterapia intraoperatória, até tratamentos feitos em 1 semana e meia. O hipofracionamento foi validado,
no cenário do carcinoma in situ. Esse é um estudo publicado há 2 anos atrás, mostrando que não houve uma diferença no desfecho das pacientes quando se comparou a radioterapia hipofracionada, todas elas com carcinoma in situ. E uma outra possibilidade é, em vez de propor a radioterapia da mama inteira, se propor a radioterapia parcial da mama. Esse é um tema que foi requentado em função da pandemia. Então, vocês podem ver aí, essas referências todas foram publicadas depois que se deflagrou a pandemia, em 2020. Então, você tem aí estudos que propuseram tanto a radioterapia ultrahipofracionada da mama inteira, como estudos que propuseram a radioterapia parcial da mama. Então, torna-se pertinente e interessante a proposta de tratamentos mais rápidos para poder aumentar o fluxo de pacientes e diminuição do impacto no acesso ao tratamento oncológico, que foi prejudicado, obviamente, em função da pandemia. Então, a gente tem as guidelines que nos ensinam a selecionar os pacientes. A gente tem pelo menos uma guideline que diz que é permitido fazer radioterapia parcial da mama em pacientes com carcinoma in situ. E a gente tem também meta-análises, a gente tem 9 meta-análises, 3 delas brasileiras, que compararam a radioterapia parcial com a radioterapia total da mama. Aqui uma tabela mostrando aí todas elas agrupadas. Então vejam que tem 15 mil pacientes na meta-análise da Cochrane, que é essa última aqui. A gente tem 3 autores brasileiros que fizeram meta-análise, isso nos dá bastante orgulho. E a gente, quando vai olhar o número de pacientes com carcinoma in situ que estão incluídos nessas meta-análises, a gente chega aí a 1.500 pacientes, representando uma fatia de 10% dessa amostra de pacientes. Então, para finalizar essa apresentação, não sei como é que eu estou de tempo, acredito que eu estou dentro do tempo, a literatura ainda não nos ajuda muito, né? Vejam aí do lado esquerdo da tela, 4 estudos que são do conhecimento de vocês, o LORIS Trial, o LORD Trial, Comet Trial e o Loretta Trial. Todos eles selecionando pacientes para a proposta de Active Surveillance com ou sem hormonioterapia em pacientes com carcinomas in situ da mama, ditos de baixo risco. Essa tabela eu tirei da última publicação, porque todos esses autores se agruparam para propor um grupo de estudo conjunto e tentar dar um pouquinho mais de força nessas publicações. Porém, do lado direito da tela, a gente tem uma apresentação, está pequena de propósito, ninguém precisa ler o que está aí, mas a ideia é mostrar que tem um trabalho que foi apresentado em San Antônio no ano de 2020, que mostrou totalmente inverso aí a proposta de tratamento. A gente, quando faz radioterapia, a gente faz uma irradiação apenas da mama remanescente. Esse estudo que está aqui, representado à direita da tela, propôs a irradiação de toda a mama seguida de um boost no leito tumoral, e o estudo foi positivo. Quem fez a radioterapia com o boost, tendo um carcinoma in situ, teve uma redução do risco de recorrência. Ou seja, cada um caminha para um lado, a gente tem que saber escolher a melhor evidência que está na nossa frente. Então, para finalizar, eu acho que foi possível perceber, com esses dados que a gente apresentou e o que a gente vai discutir a seguir, que a gente tem basicamente 3 possibilidades de desintensificação do tratamento. O que está em verde aqui seria o paciente que a gente não iria mexer. São aquelas pacientes que têm um risco de recorrência maior, são pacientes que a gente consegue prever que a sobrevida delas vai ser muito maior do que o tempo médio para uma recorrência. A gente tem aquelas pacientes que estão no meio do caminho. Essas pacientes a gente pode alterar a radioterapia, de acordo com as estratégias que eu mostrei para vocês. E a gente tem as pacientes da esquerda da tela, que a gente está autorizado a omitir a radioterapia, porque essas pacientes vão ter um benefício muito baixo com o tratamento e os riscos, toxicidades, vão ser claramente altos. Quando a gente ainda tiver dúvidas remanescentes, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui agora, vamos discutir multidisciplinarmente, buscando o cuidado centrado no paciente. Então, eu paro por aqui, agradeço, e a gente fica à disposição para debater o assunto. Eu acredito que eu vou aprender muito mais no debate com vocês agora. Obrigada, Samir. Muito interessante. Eu acho que você deixou clara a dificuldade que a gente tem
de omitir um tratamento hoje para qualquer paciente. Eu acho que eu lembrei agora, uns 5, 6 anos atrás, teve uma aula da Mônica Morrow na Paulista, na Jornada Paulista, e que fizeram exatamente essa pergunta para ela, em relação às pacientes com tumor in situ, se você poderia omitir a radioterapia e considerar esses critérios que a gente utilizou para aquelas pacientes que tinham risco baixo de recorrência. E a resposta dela foi não, porque ela respondeu assim claramente, falou assim, a única paciente que eu gostaria de ver sem doença é exatamente a paciente com tumor in situ. Então, é ela que eu não gostaria de abrir mão de um tratamento. Então, é muito difícil para a gente hoje dizer para o paciente que ele não vai precisar de algo que você entende até o momento que é claro o benefício, né? E eu acho que você acabou deixando bem claro que a literatura ela está um pouco misturada, ela não seleciona muito bem as pacientes que a gente deve ficar tranquilo em omitir. Eu acredito que sim, essas pacientes com mais idade sejam boas pacientes para a gente pensar nisso, né? Essas pacientes acima de 70 anos, que seriam aquelas que a gente abriria mão do tratamento de qualquer jeito. Mas as demais, eu não sei se você pensa em algum outro tipo de paciente que você olhe para ela, essas pacientes com doença pequena, as pacientes com papiloma intraductal, se essas pacientes você ficaria tranquilo em omitir também. Hoje, na nossa reunião, que também é na terça-feira, né, de câncer de mama, e aqui eu já deixo em aberto para vocês o convite para quando vocês quiserem participar. A gente tem feito as reuniões, a gente começou a fazer modo híbrido recentemente, então tem gente que vai lá e fica presente, tem outras pessoas que ficam conectadas, então quem tiver interesse, depois me manda um e-mail que eu passo o link para vocês. Mas hoje na reunião, olha que interessante, caso número 1, paciente de 82 anos, com papiloma intraductal, não era tão pequeno, não lembro aqui de cabeça o tamanho, mas era uma paciente que tinha uma performance status excelente para quem tinha 82 anos. E a discussão foi fazer ou não radioterapia, cirurgia conservadora, margens livres. Caso número 2, 72 anos, essa era uma paciente que tinha um tumor grande, era um incitão, que devia ter uns 5 centímetros. E era uma paciente também com bom performance status. Então, se for pegar só pela idade, não indicaria nenhuma das duas. Então, pegar agora pela histologia, talvez a paciente do papiloma não precise fazer rádio, mas a outra com tumor de 5 centímetros, provavelmente sim. Eu costumo valorizar, e aí eu deixo aí em aberto para que vocês possam discutir. Eu sei de uma época que se tentou fazer trastuzumab para pacientes com carcinoma in situ com HER2 positivo. Parece que o estudo foi negativo. Mas eu não deixo de olhar para o status do HER2, uma peça de patologia de uma paciente com carcinoma in situ. Mesmo que a gente não vá fazer nada para essa paciente, do ponto de vista de terapia medicamentosa, eu acho que o HER2 positivo no carcinoma in situ ele é uma variável adversa para o prognóstico. Acho que essa paciente a gente meio que desempata um pouquinho mais em desfavor da recidiva invasiva, vamos dizer assim. Então, eu costumo utilizar o status do HER2, nem sempre está disponível na informação da patologia, mas eu costumo usar para desempatar a indicação de tratamento. É difícil o tema, por isso que a gente trouxe aqui para discutir com vocês. E se essa mesma paciente que você pegou do intraductal, que apareceu hoje na reunião, tivesse 59 anos, por exemplo, uma lesão de 5 milímetros, você pensaria em fazer a radioterapia pela idade dela? Ela fez conservadora, pelo... Uhum. Então, hoje a gente usa, vamos dizer assim, o charme da radioterapia ultrahiperfracionada. Porque quando você fala assim para o paciente, olha, vamos fazer 5 semanas de radioterapia, o paciente te olha feio, rosna para você, faz careta. Agora, quando você fala, vamos fazer 5 frações em uma semana, aí o paciente fala, opa, talvez eu consiga. Então, é mais fácil convencer uma paciente a fazer tratamento, obviamente, dentro de critérios de indicação. Mas essa paciente, 59 anos com papiloma, se as margens estiverem amplas, eu acho que é uma paciente que, se a gente discutir bem com ela entender os caminhos, né, fazendo ou não fazendo tratamento, se a gente compartilhar a decisão com o paciente,
eu acho que é possível oferecer a omissão, sim, da radioterapia, apesar da idade. Tá. Obrigada. O Cleverton quer falar? Não. O pessoal está quieto. Fala aí, pessoal. Eu sei que a Eu tenho gente... uma pergunta, se ninguém tiver ainda. faça, Daniel, que depois eu faço. Samir, para qual paciente de CDIS o senhor pensaria em indicar parcial de mama? Porque acho que a gente tem bastante dado para invasivo, né? Mas para que tipo de paciente de CDIS você ficaria tranquilo em fazer? Porque também é um apelo interessante, né? Só de 5 sessões, uma semana e meia. Sim. Ótima pergunta. Se a gente lembrar, os primeiros trabalhos que propuseram a radioterapia parcial da mama incluíram pacientes com tumores ditos ductais in situ e lobulares in situ. Tem uma série do Christie Hospital que propôs radioterapia parcial com bracterapia em pacientes com tumores in situ e que mostrou, acho que, mais de 30% de recorrência. O problema é que, acho que no passado a gente não conseguia definir a extensão do tumor. Hoje a gente consegue, né? As mamografias hoje estão, né? A gente tem tomossíntese, a gente tem ressonância de mama, então acho que a gente consegue definir muito melhor hoje a extensão do tumor in situ, e se a gente conseguir ficar seguro em definir essa extensão, e a cirurgia tiver uma margem adequada, eu acho que daria para indicar, sim. No Sírio, a gente tratou com radioterapia intraoperatória 7 pacientes com carcinoma in situ, da nossa amostra de quase 300 pacientes. A gente fez, eu particularmente fiz radioterapia parcial com feixe externo em pacientes com carcinoma in situ, acho que eu tenho 2 ou 3 pacientes. Mas em todos os casos havia uma delimitação por clipe da cirurgia, não havia uma manobra muito grande de oncoplastia na ressecção, na cirurgia, e as pacientes não tinham próteses também, que acho que seria um critério em que me faria contraindicar. Porque se você fizer uma rádio parcial numa mama com prótese, você vai provocar fibrose só em uma área da mama, não na mama toda. Eu acho que isso aí pode gerar um resultado estético ainda mais feio do que a irradiação da mama inteira. Não sei se eu te respondi. Ok, obrigado. Não, sim, claro. Obrigado. Queria só ouvir um comentário teu, Samir, em relação, eu sei que ainda não temos evidência, é totalmente off-label, mas o papel das assinaturas genéticas no descalonamento de carcinoma in situ. Então, eu mostrei, de certa forma, um dado que não é muito novo, né? Que é o Oncotype para in situ, e eles usaram os dados na população daquele estudo ICOG, que não fez radioterapia. E acho que em uma série de Ontário também, se não estiver enganado. E eu tenho a impressão, inclusive na época o pessoal me forneceu, acho que 4 ou 5 testes para que a gente fizesse e oferecesse aí para as pacientes. Eu tenho a impressão de que as assinaturas ainda não nos mostram de maneira clara e cristalina quais são os pacientes de baixo risco. Porque se você olhar esses dados, parece que eles não vão... obviamente que a gente não vai querer nenhum exame que nos diga que o risco é 0 de recorrência. Mas, por outro lado, eles mostraram riscos aí de 3, 4% de recorrência invasiva e 10% de recorrência in situ. Então, você vender isso para uma paciente contra você fazer um tratamento que tem menos toxicidade hoje, né? A radioterapia hipofracionada é mais rápida, tem menos toxicidade. Então, eu não sei se pegou, sabe? O uso de assinatura genética para decisão terapêutica. Não sei se pegou, porque acho que, sim, a população brasileira é latina, né? Nós temos sangue caliente, né? Então, às vezes você indica alguma coisa que dá 1% de diferença num determinado desfecho, a pessoa não aceita, ela vai procurar outro médico. Então, eu tenho uma visão enviesada, com certeza. Então, talvez no futuro eu mude a minha opinião, quando, por exemplo, a gente tiver acesso aos outros testes, né? Porque tem da Genomic Health, tem outros, né? Então, não sei se eu mudaria minha opinião, mas por enquanto eu ainda não tenho muita confiança nesses resultados.
Obrigada. Cleverton, acho que você quer falar, né? Eu só queria, na realidade, fazer um comentário em relação ao que o Dr. Samir comentou, em relação aos efeitos colaterais do tamoxifeno, enfim, da hormonioterapia. Acho que é claro pelos estudos que o benefício da radioterapia é maior do que a hormonioterapia para carcinoma in situ, e há uma tendência a gente maximizar os efeitos da radioterapia, e você comentou muito bem em relação a maximizar os efeitos colaterais da radioterapia, né? As pessoas, quando você fala para uma mulher que ela vai fazer radioterapia, ela fica assustada. Quando você fala que ela vai tomar um comprimido por dia, ela fica tranquila. Mas no dia a dia, no acompanhamento na prática clínica, a gente observa que esses efeitos colaterais duradouros do tamoxifeno, que é o mais usado para carcinoma in situ, ou mesmo dos inibidores aromatase, em que também podem ser usados, eles são muitas vezes mais danosos, não muitas vezes, são mais danosos à qualidade de vida das mulheres do que a rádio, qualquer efeito que a rádio possa trazer, né? Então, talvez mais uma ênfase aí a pensar muito e discutir muito com o radioterapeuta antes de fazer qualquer tipo de omissão, né? Obrigado. Eu que agradeço o comentário, Cleverton, perfeito, muito obrigado. Muito obrigado pelo reforço aí. Radioterapia queima, né? As pacientes chegam todas falando. Aí queima, a gente fala, mas não queima. Queima, mas não dá dor articular, fogacho, mal-estar, insônia, irritabilidade. Pois é. O Cleverton, ele é quase do nosso grupo da radioterapia, viu, Samir? Tô vendo. Hoje... Tô vendo. Eu acho que tá torcendo. Brincadeira. Samir, uma pergunta sobre a rotina, a preferência do serviço de vocês sobre fracionamento para CDIS. Pacientes acima de 40 anos sem prótese, vocês têm preferido fazer aos moldes do hipofracionamento moderado ou ultra hipo do fast forward? Ótimo, Daniel. Assim, a gente, acho que faz uns 6 ou 7 anos, acho que 7, que a gente não faz mais radioterapia com fracionamento convencional para ninguém. Tá? Então, todas as pacientes que vão fazer radioterapia vão ganhar ou o tratamento em 3 semanas, ou o ultra hipofracionamento. Uma das nossas apresentações que a gente vai enviar para o Congresso Brasileiro, né, que vai ser em Florianópolis, a gente fez um levantamento das nossas pacientes tratadas com ultra hipofracionamento. E a gente tem ali 25% das pacientes, acho que são 77 pacientes, se eu não me engano, ao todo, e 25% delas eram pacientes com carcinoma in situ. Quando a gente vai olhar o Fast Forward, que é o estudo que fez o ultra hipofracionamento em 1 semana, e o Fast Trial, que é o estudo que fez aquelas frações fez aquelas frações de uma vez por semana, em 5 semanas, não tinha como critério de inclusão carcinoma in situ. E a gente foi lá e colocou, porque a gente acredita que não tem restrição para fazer ultra hipofracionamento em carcinoma in situ. A gente acha que é uma dose, entre aspas, tumoricida, tanto para tumor invasivo quanto para carcinoma in situ. O limite de idade que a gente adota para fazer ultra hipofracionamento, a gente tem um consenso entre nós 3 que fazemos radioterapia para câncer de mama, né, eu, o Gustavo e a Heloísa, de fazer em pacientes com não menos do que 60 anos. Abaixo de 60, a gente acha que os estudos tinham poucos pacientes representando, isso em pacientes com invasivos, né? Acho que a gente acaba aqui aplicando também para in situ. Então, a gente não faz mais convencional, mesmo em pacientes com reconstrução, mesmo aquelas pacientes com tumores localmente avançados, que tem que irradiar linfonodo, a gente faz 3 semanas. E ultra hipo apenas em pacientes com estadios iniciais invasivos e algumas in situ. É isso, né? A sua pergunta era isso, né? Exato, obrigado. Nada. Eu acho que é bem interessante essa publicação de vocês do Congresso, porque o FAST, na verdade, ele acabou não incluindo as pacientes com tumor in situ, né? Então, vai ser uma boa para a gente saber o que vai dar com essas pacientes. Do ponto de vista prático, talvez em relação à dose não tenha sido problema para eles não incluírem
Eu acredito que seja mais em relação à possibilidade de você deixar a doença residual nessas pacientes e eles pensarem no futuro para elas, né? Mas eu Sim. acho que é uma boa essa apresentação, que até hoje a gente não sabe se essas pacientes vão se beneficiar com o tratamento do ultra-hipo, né? Sim. Tomara que o trabalho seja aceito. Sim. Mais alguém? Mais ninguém? Acho que não, Paulinha. Quer encerrar, Karina? Quer que... Acho que sim, né? Então, quero te agradecer imensamente, Samir, pela disponibilidade, né? Ele está aqui nessa terça-feira à noite conversando com a gente, né? Como a gente conversou desse assunto tão relevante que é o desescalonamento do tratamento com radioterapia, tá? Obrigada pela tua presença mais uma vez, obrigada pelo convite de poder participar das reuniões de vocês também. Acho que se tiver alguém interessado, eu passo depois para a Paula, ela passa para você, tá? Tá bom, com certeza. E obrigada, e sinta-se à vontade de poder participar mais vezes aqui com a gente. Obrigada Com mesmo. certeza. Eu que agradeço, mais uma vez, foi muito bom poder compartilhar o conhecimento aí, aprender, trocar experiências com vocês e podem contar comigo quando quiserem. Muito, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Samir, mais uma vez. E daí, o pessoal querendo, a gente passa o link da reunião de vocês. Tá, joia. Obrigada por ajudar, obrigada pela aula, pela disposição do teu tempo, pelo preparo que você teve. Você é sempre receptivo com a gente. Curitiba está sempre de braços abertos. A hora que você quiser, será sempre bem-vindo. A gente vai te convidar outras vezes. Muito obrigado. Tchau, um abraço, bom descanso. Tchau, boa noite, Boa noite, pessoal. a todos, até Tchau, semana que pessoal. vem. Boa noite, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.